chegar, quer falar realmente de status de DTC, primeiro a gente queria dar uma palhinha ali sobre diferentes formas de ler os DTCs na central. Então, basicamente, a gente tem ali 3 formas que são bem características. A primeira é através do protocolo genérico, que a gente chama ali de OBD, e aí pode ser feita através de uma ferramenta que a gente conhece como Elm 327. Então, a leitura de códigos através do Elm 327 é justamente a leitura de falhas pelo protocolo OBD. No entanto, né, várias ferramentas também de alto nível de scanners aftermarket, em algum lugar lá dentro da ferramenta, normalmente também tem um módulo OBD. Então, geralmente tem algum índice lá, EOBD ou OBD2, que é o protocolo genérico também. A gente comentou bastante na live passada sobre a importância de saber usar os dois, de saber usar tanto o Elm 327, né, a parte do OBD, quanto a parte do proprietário. Porque os dois têm características diferentes, têm funcionalidades diferentes. Em algum momento, um pode ser útil e o outro pode não ser útil. Mas dependendo da situação, um vai te deixar no mato. A gente até citou o exemplo, né, Jeff, na live passada dos casos da GM ali do P0300. Como é que era mesmo o caso ali? Na última live a gente comentou ali da questão do P0300, de tu tá com problema de falha de ignição, no proprietário ter só P0300. Aí aquela estratégia que a gente ensinou, não apaga a falha, vai pro genérico, que no genérico muitas vezes tem o cilindro específico, vai ter o 301, 302 te indicando cilindro. Então é um caso que se tu se baseasse só no proprietário, tu teria problema. Então a grande sacada é não apagar, porque quando o cara faz aquele curso básico de injeção, a primeira coisa que o instrutor ensina é assim, pega os códigos, anota num papelzinho, apaga e dá mais uma volta com o carro. Quando ele faz isso, ele assassina muitas análises de diagnóstico que ele ia fazer. Apaga tudo, freeze frame, apaga tudo, né? Exatamente. Entendeu? Hoje então... a gente vai falar do freeze frame, desculpa te cortar. Hoje a gente vai falar do freeze frame. Vamos trazer um pouquinho mais dessa parte de por que não apagar, porque o diagnóstico certo é lendo os dois lados. E ainda tem mais uma coisa que apaga, que a gente vai falar na próxima live, exatamente. Que esse sim é matador. Exatamente. Que daí o cliente chegou, é batata, o cliente chegou com o código de falha, o mecânico foi lá e apagou o que tinha. Não sei. Não tinha nada. E a luz não acendeu mais agora. Tá aí, agora tu vai falar pro teu cliente. Você apagou os arquivos. É que nem se você tivesse... Quando você apaga o código de falha quando o carro chega na oficina, é como se apagasse a prova do crime. Exatamente. Você apaga a prova do crime. Não faça isso! Nós vamos explicar por quê. Mas só pra entender, né, Jeff? Se alguém não entendeu, o que o René falou muito claro... Mas quando você pega um scanner de alto nível, que nem esse aftermarket aí, quando você entra nele, só pra vocês entenderem do que a gente tá falando, galera, você tem lá a opção, às vezes no cantinho lá, tem lá um botãozinho lá, um ícone, diagnóstico genérico. Quando você clica naquele diagnóstico genérico, você acessa o modo genérico de diagnóstico. Isso. Que este modo genérico de diagnóstico pode ser feito com equipamentos extremamente simples, que é o exemplo do Elm 327. Existe um monte. Esse Elm 327 é aquele que vem no sorvete seco. Tem no Mercado Livre para vender, tem falsificado, tem de tudo quanto é tipo. Porque... Essa tem muita opção. Exatamente, porque a Elm é uma empresa, né? Você que manja desses detalhes aí. Ela criou isso, né? Ela criou e depois os China foram lá e clonaram tudo. Esses que tem no Mercado Livre, na verdade, é um clone do original Elm 327, coitados. Eles clonaram o hardware e tal, e com esse pequenininho que tem um monte... Porque para usar o Elm, a galera sabe, tem um monte de aplicativo grátis ali na tua loja de aplicativos do teu celular. Tem vários, tem um muito famoso que é o Torque, né? O Torque é muito famoso, tem uma versão gratuita. Então você baixa lá o Torque, compra um Elm 327 e você consegue pesquisar código de falha genérico. Então tem vários desses Elm, vários aparelhinhos desses que trabalham com código genérico. Só que nos scanners de alto nível... Existe um ícone lá também para você fazer diagnóstico genérico. Então o diagnóstico genérico é o diagnóstico pior? Não, é outro jeito de fazer diagnóstico. E em muitos detalhes, como a gente já falou, para fazer diagnóstico avançado de falha de motor, e muitas vezes o genérico é superior ao proprietário. Muitas vezes. E é interessante que, citando a parte dos aplicativos, né, a maioria são mal desenvolvidos. Mas por que a gente faz esse comparativo? Porque existe a norma. É que nem nós falamos de código de falha. O que é o código de falha genérico? É o normatizado. Existe uma norma que a montadora, a fabricante, obrigatoriamente ela tem que seguir. Por isso que tem que ter... parece engraçado falar que tem um Elmzinho dentro de um scanner de 20K. Mas é bem feito lá. Exatamente. Porque normalmente, porque o Elm 327, ele usa o protocolo genérico, só que normalmente os aplicativos são mal feitos. Sim. Dentro do scanner de alto nível, tá bem feito. E você vai ver, como eu já falei, lá no circuito Doutorê,
o Wally Mooradian, que é um palestrante americano, o Brandon Steckler, eles são 2 americanos que, curiosamente, eles vão dar aula sobre diagnóstico avançado com scanner. Adivinha qual é o modo que eles estão usando na aula? OBD. Genérico. É o OBD. Ele vai acessar pelo genérico. E o que é o proprietário, Renê? Só para contextualizar para quem tá entrando agora. Sim. O proprietário, ó, entrei no meu scanner de alto nível, tem lá o íconezinho no canto genérico e tem os outros ícones que tem o nome da montadora, sabe? Chevrolet, Ford. Quando você acessa pelo nome da montadora, você tá acessando o código, o diagnóstico proprietário. Então eu posso acessar o meu Chevrolet Onix entrando ali, ano, montadora, veículo, motor pela montadora, fazendo diagnóstico proprietário. Ou eu posso acessar clicando em genérico e entrando no Onix. São diagnósticos diferentes. O que nós estamos construindo aqui é que o ideal é quando o veículo chega, você não apague os códigos de falha, Isso. entra com o genérico para ver o que tem, volta e entra com o proprietário ver o que tem. Você vai ter surpresas maravilhosas. Isso Não aí. apague as falhas, que você apaga o arquivo, você apaga as provas do crime. É legal. É disso que a gente vai discorrer Um aqui, exemplo que eu pensei agora que é bem interessante, essa forma de diagnóstico, tu pode pensar ela como se estivesse entrando em 2 caixas. O carro chegou pra ti, a central do motor tá com 2 caixinhas. Tu abre a caixinha do genérico, olha o que tem dentro, e abre a caixinha do proprietário e olha o que tem dentro. Se tu desprezou uma caixinha, tu matou teu diagnóstico. E ainda dependendo do defeito, né? Tem que olhar ainda o freeze frame que a gente vai explicar depois, que é outra peça fundamental. E não é a mesma coisa nos modos. E não é a mesma E coisa. só tem no diagnóstico genérico. Se tá no proprietário o código de falha é proprietário, Volkswagen é uma coisa, na Fiat é outra, então tem que ser bem específico. Por isso que o P0300 é o mesmo falha de combustão para todas as montadoras, né? Porque ele é normatizado justamente pela norma OBD. Isso aí. Outros códigos que a gente chama de códigos proprietários, que a gente também já explicou em lives anteriores, que por exemplo o caso do P1000. Todo código de falha iniciando com P1 alguma coisa, é um código de falha proprietário. Então, dependendo o veículo que eu entrar, né? Dependendo o ano, dependendo o modelo, pode ter descrições diferentes. Não é a mesma coisa. Tem essas variações. Isso aí. Perfeito. E isso é importante que, errando essa variação, você pode estar indo para um caminho totalmente aleatório que vai te dar num beco sem saída e não vai te resolver o defeito. Se tava enrolado, tu errou desse detalhe e piorou um pouquinho mais, né? Então ali, né, a gente tem o diagnóstico especificamente genérico com o ELM 327, usando aplicativos, a maioria deles mal feitos aí, que tem no mercado. Você pode, com o Aftermarket, fazer genérico e proprietário. Normalmente aí genérico de mais alto nível, que é feito por um software profissional, né? Sim. E o que mais, que dá pra fazer? E aí tem também ali o Coringa, né? Porque tem gente que gosta de... Não, eu gosto de trabalhar com o original. Mas o que acontece? O original é da concessionária, é da montadora. Isso aí. Então, na prática, o reparador aftermarket, né? Ele não tem acesso ao sistema original. Certo, Jeff? E é certo por um detalhe, Por um né? detalhe, né? A gente Explica tem esse até detalhe. a palestra, vai ter no circuito, essa palestra eu que vou falar um pouquinho sobre isso. Ô, louco, você vai dar aula de Pass-through. Pestro J2534. Muita gente acha que pass-through é só telecarregamento, essas coisas, né? Mas pass-through tem bastante coisa que dá pra fazer, né? Não, O que dá pra fazer com Não, o J20? O que é E isso? estudando, isso que é o mais legal, e estudando, vou só a palhinha, só pra o pessoal poder ir no circuito. Como é difícil tu conseguir fazer esse acesso, sem ter uma orientação, é bem complexo, mas depois que tu conseguir o caminho das pedras e tu puder ter o acesso à informação, tu tem boletim técnico, tu tem literatura, tu tem o diagnóstico, tu tem, que nem o René falou, o telecarregamento, tu tem uma ferramenta poderosa, é como se tu estivesse sentado dentro da concessionária, trabalhando na tua oficina. Então, eu consigo, da minha oficina, dependendo do aparato que eu tenho e do conhecimento que eu tenho, Sim, eu consigo logar no servidor da montadora e fazer diagnóstico como se eu fosse ela? exatamente. E é isso que você vai explicar na tua aula? Isso aí. Top, top. E no Brasil dá para acessar de maneira assertiva, efetiva, conclusiva algumas montadoras? Algumas montadoras não precisa de VPN, tu pode fazer o teu cadastro normal, com a tua oficina, com o teu endereço certinho, que não tem nenhuma trava, e tu pode trabalhar como se fosse concessionário. E esses hack aí, esses atalhos, você vai explicar no circuito quais são os que Nós funcionam. vamos passar assim um overview, vamos dizer assim, todas as montadoras, e nós vamos pegar uma específica que, na minha opinião, o pessoal falava mal do Leãozinho, mas essa tá judiando assim os mecânicos, então tô ficando tudo igual eu, assim, porque é terrível. E dá pra fazer E diagnóstico dá pra fazer altamente de alto nível aqui Dentro- no Brasil. dentro da oficina, tranquilamente. Top. É isso aí. Então o Jeff